Olá, muito boa tarde. Estamos neste exato momento com o escritor afro-brasileiro Celso Sales, que vai falar-nos então em primeira mão sobre as suas obras. Muito boa tarde, Celso Sales. Muito boa tarde, Isabel, pela sua disponibilidade em vir até nós, aqui na sede da ANDA, né, que é a Associação Nacional dos Deficientes de Angola. E nesse local que você está vendo, com toda essa simplicidade, eu aproveitei o período da quarentena e consegui escrever os 12 livros, que você também pôde ver, né? Um acabamento maravilhoso e que já estão à venda em todo o mundo. Já vendemos mais de 500 unidades. E acredito eu que chegaremos até o final do ano em mais de 1.000 unidades. Certo. Muitos angolanos, particularmente, não tiveram oportunidade de ler o livro do autor Celso Sales, onde fala sobre a sua biografia. Perfeito. Quem é Celso Sales? Opa! Olha, eu não me acho muita graça, essa é a grande verdade. Eu me vejo muito, eu consigo ver mais o Celso Sales. É mais ou menos você perguntar para um pintor, se você perguntasse quem é o Picasso, um exemplo, né? O valor de um pintor está na sua obra. E o valor que o Celso Sales, falando na terceira pessoa, tem é exatamente as suas obras. Então, quando você vê um Gilson Ferraz Júnior do Brasil dar um depoimento como ele deu, né, ao receber os livros na casa dele, quando você conversa com Maluzolo, Longoji, quando você conversa com um professor, escritor, uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o Flávio Januário, quando você conversa com crianças, adolescentes e até mais velhos, que vêm até mim pedir opinião, o que eu acho disso, daquilo. Então aí eu vejo que o escritor, né, ou o ser humano, o Celso Sales, tem um grande valor. Mas pelas obras, pelas pessoas que eu consegui, Maria Suzana, enfim, uma série de pessoas maravilhosas que tenho contato, que tive contato, né? Elisandra dos Santos, muita gente poderosa, muita gente boa que eu sei que tem toda uma estrada. Então aí o Celso Sales tem um sentido. Eu em si mesmo, eu acho uma pessoa muito sem graça, mas dentro da obra ganha uma força grande. Exatamente. Qual é a sua maior inspiração? Olha, boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vejo claramente que nós precisamos reescrever a história da humanidade. Eu não me sinto feliz com a nossa geração. Por que eu não me sinto feliz com a nossa geração? Porque eu vejo que nós estamos todos muito reféns do capital financeiro. Então, quando você avalia uma pessoa pelo dinheiro que ela tem, ou pelos carros que ela tem, pela quantidade de perucas, de cabelo, né? de roupas, de relógios, de perfume, então eu sinto que não estamos num bom caminho, né? Então, o que eu vejo que é muito importante na inspiração é a ajuda ao ser humano. Nós precisamos acabar com a fome, nós temos que eliminar as armas, nós temos que eliminar os conflitos, nós temos que alimentar o amor ao próximo, o conhecimento, porque nós não temos outra morada aqui. Esse negócio de que fomos para a Lua é tudo conversa fiada, nunca saímos, não conseguimos sair da baixa atmosfera da Terra, não conseguimos, não temos essa tecnologia, tem um cinturão de Van Allen que impede que nós saiamos. Então a gente ainda é refém de muitas mentiras que nós fomos transformando em verdades e que nós temos que mudar. Então o meu sonho, a minha grande inspiração ou aspiração, aquilo que eu quero é dar um contributo para essas mudanças, para a gente mudar a forma de pensar. Não somos mais digamos assim, já temos a nossa independência, não somos mais colonos. Mas se nós ainda pensamos com a cabeça de quem nos colonizou, nós não temos independência, porque a independência começa na mente. Certo, exato.
Por que o livro Quem Planta Tâmaras Não Colhe Tâmaras? O que é que o autor Celso Salles nos traz? Não, veja só, eu trabalhei muito na área de marketing. Certo. Na área de marketing, a gente aprende algumas coisas que são interessantes, né? Uma delas é como chamar a atenção das pessoas. Então, eu trabalhei vários títulos e que são títulos chamativos. E esse é um dos títulos mais chamativos que eu tenho. Por que isso? Porque a tâmara, na verdade, ela demora mais de 80 anos para dar o primeiro fruto. Então, óbvio que eu vou colher a tâmara mais que o outro produtor. Porque essa que eu estou plantando só vai dar o primeiro fruto daqui a 80 anos. Eu já tenho 62, daqui a 80 anos não tem nem pó meu mais na terra. Certo. E se a África pudesse falar, o que aconteceria? Você é danada, viu? Olha, gente, eu vou aproveitar aqui. Essa menina é uma assada, porque ela me ligou. E aí eu falei, não, grava um texto pra mim, pra ver a tua locução e tal. Eu trabalho na rádio, ela mandou, gostei. Gravou um texto, inclusive do livro anterior, né, das Tâmaras. Já publiquei e agora essa entrevista é maravilhosa. Já entrevistou o João Facatina do Cacage, né? Aí sou eu e se tiver tempo para entrevistar o Zolo Longoja. Se não der hoje, vai ser outro dia, que também está aqui conosco. Olha, na verdade, no livro eu explico muito bem isso. Também é uma chamada para chamar a atenção das pessoas. Para a pessoa, na hora que ela está passando na frente do livro, ela fica intrigada. Mas e se a África, o que será que a África falaria? Né? Então, é uma chamada bem nesse sentido. Então, no livro, eu não vou contar aqui, porque senão as pessoas não vão querer comprar o livro, né? Porque eu sei que apesar de ainda estar um preço caro para trazer o livro para Angola, tudo muda, né? A própria Amazon já está criando uma base na África do Sul que vai facilitar muito os livros chegarem a um preço praticamente sem frete, como chegam no Brasil. Então não vou te falar o que aconteceria se a África pudesse falar, porque vão ter que comprar o livro. Isso eu não vou falar, não. Com certeza. Fala-nos um pouquinho a respeito das obras Mandombe, África de Kimbangu, Akame. Isso, não, Kagame, certo. Kagame é o nosso grande líder hoje em termos de África, de gestão, que eu em particular admiro muito, é o presidente de Ruanda. Pegou um país todo destroçado e o Ocidente não consegue entender a continuidade do Kagame, porque o Ocidente ele criou uma democracia que ele quer pasteurizar, mas nem tudo funciona assim. Né? Você pega um país destroçado e ele coloca números nesse país, eu sou fã número 1 dele. Então tem os críticos, não, mas ele está há muito tempo, mas a maioria, se não o maior colégio, não sei se é assim que se fala, mas dentro do governo dele as mulheres ocupam quase 50% dos cargos, se não mais. E eu pedi para que fosse feito um trabalho sobre Kagame, e quem fez foi o professor Flávio Januário, que ele é da área, ele estuda. Então, no livro, ou nos livros, eu coloquei bastante isso, dei o crédito ao Flávio Januário, até porque a gente, como escritor, você não consegue ter todas as informações, tem que buscar bibliografias, né? Eu tive também nos livros a participação do teólogo Bitombokele Gomes Ngwane, uma pessoa muito importante em vários livros. Como você me perguntou do Mandombe, né, e do Kimbangu, por assim dizer, eu posso dizer a você que a África tem um dos maiores patrimônios da história da humanidade, que é o Papá Simão Kimbangu. Quando me perguntam assim, mas como que você consegue fazer o que você faz? Porque eu não tenho proteção de nada, não tenho dinheiro. Você viu a simplicidade que eu vivo, né? Certo. Então não adianta, você foi testemunha, né? Você viu a simplicidade que eu vivo, como é que eu consigo fazer isso? É uma grande bênção. Então o meu patrocinador, eu costumo dizer que é o Papá Simão Kimbangu. Papá Simão Kimbangu, em rápidas palavras, muitos o descrevem como uma espécie de um profeta, mas eu vejo que não. Ele é uma manifestação de Cristo na época, digamos, áurea da colonização, e os negros, né, tinham dificuldade de aceitar o cristianismo. Como é que você vai aceitar um Deus que vem aqui te escravizar? Então, o Papá Simão Kimbangu recebeu muitas bênçãos e ele esclarecia que não, a escravidão não é de Jesus, não é de Cristo.
tem nada a ver com Cristo. Então, por isso que ele foi preso durante 30 anos, né? O pessoal da Bélgica o prendeu e, enfim, e ficou 30 anos preso, mas mesmo assim ele realizava muitos milagres. Ele realizou a ressurreição dos mortos, ele realizou milagres que hoje, e o que é melhor, ninguém naquela época cobrava para fazer milagre, nada como existe hoje, né? Que é regado à teologia da prosperidade. Então eu fiz questão de colocar o Papa Simão Kimbangu nesse livro que eu considero que encerra basicamente, que o 12 é um resumo de todos, né? E quando eu falo de Papa Simão Kimbangu a Kagame, eu quero dizer de 1921 a 2021. Certo. Porque o Kagame é atual, né? Às vezes fala assim, mas tem alguma relação Kagame com o Kimbangu? Eu falo, olha, se tem eu não sei. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas é o que me veio à mente. E muito do que eu escrevi, para você ter uma ideia, Isabel, certo, eu preciso reler. Porque foram tantas inspirações, tanta coisa que eu fui recebendo, que eu fui colocando, escrevendo e tudo mais, que mesmo eu tenho que ler os livros. certo. Entendeu? Certo. Celso Salles, que avaliação fazes da literatura africana, propriamente de Angola? Ah, eu amo, né? Tem o Pepe Terra, nós temos o F. Kundo, que lançou um livro maravilhoso recentemente, temos o próprio Vitor Mokele Lei Gomes Longwane, temos um Zacarias Samba, nós temos o que escreveu a obra, muito meu amigo, que eu gosto demais, os angolanos que libertaram Mandela, quer dizer, uma obra maravilhosa, que eu não tenho dúvida que o mundo todo vai conhecer. O que eu acho que falta é sair um pouco mais do mercado angolano, não ficar restrito. Eu falo do Mandela, é o Orlando Victor Muongo, né? Um escritor que eu gosto muito, e outros, que se eu for ficar falando, eu vou ficar até amanhã aqui, né? Então, o que eu posso dizer é que eu vejo que falta mesmo isso que eu acabo tendo, que eu escrevo aqui, onde você está vendo, né? Você está vendo o meu cenário de escritor, Certo. né? Que é diferente dos filmes, né? Aquela coisa bonita. Eu mesmo tive como é que chama? Na Suíça, né? Nos Alpes Suíços, eu tive lá em Santo Antônio. E eu tive numa casa que eu falei, isso aqui era ideal para escrever, porque é tudo que você vê nos filmes. Certo. Né? Aquela casa de madeira, não sei o que, aqui é tudo simplicidade. O que eu acho que falta mesmo é melhores condições para fazer as obras chegarem mundo afora, como a minha está conseguindo chegar. Certo. Quanto ao financiamento, como tem sido? Será que tem havido mais apoios ou tem encontrado muita dificuldade Muito boa pergunta. para trazer as obras de Celso Salles cá? Olha, em síntese é complicado, né? Os meus livros para chegarem aqui eu estou trazendo, mas eu com que está vendendo de livro, eu estou conseguindo dar apoio a alguns projetos sociais que eu já trabalho com eles, né? Estou conseguindo também me reaparelhar melhor para a segunda coleção de livros que eu quero fazer, que é a Em Vista em África. Quero fazer a partir da África do Sul, né? Para poder, mas vou estar sempre aqui em Angola também, se Deus quiser. E, enfim, mas o que eu quero fazer é trazer a coleção completa e fazer uma doação para as bibliotecas. Porque uma vez na biblioteca, todo aluno vai conseguir ler. Certo. Né? Porque eu já mandei para o Obama, para Michelle Obama, mandei o livro 2 que fala a cultura africana, o Bolo de Volta, que muita gente não sabe, mas em 1884 até 1885 foi feita a Conferência de Berlim, onde se dividiu a África na mão grande, né? Cada um pegou uma parte, fizeram um bolo, escreveram África lá, Bismarck, né, que foi o pensador disso, e dividiram em fatias, com orquestra, aquela coisa toda. Então eu tive a ideia de enfatizar o bolo, quer dizer, a África quer o bolo de volta. Porque assim, nós do Ocidente, porque eu também sou do Ocidente, nós geramos muita crise aqui eu sou do povo também, vim daqui da África, né, mas eu tenho metade do sangue europeu, corre nas minhas veias. E nós temos que reconhecer que a gente tem que parar de sermos hipócritas. Nós temos que trazer o progresso para a África, né? E não querer continuar dominando e querendo os bens da África que não são nossos. É do povo africano. Então eu defendo muito essa bandeira nos livros. Talvez por isso os livros estão sendo muito lidos,
né? E eu não tenho dúvida que todo grande incêndio, Isabel, ele começa com uma fagulhinha. A hora que você vê, aquilo se alastra, né? Certo. Tem mais alguma coisa a crescer? Tem uma obra na mão para poder dar então aos amantes da boa leitura? O que eu vou começar a escrever, né? Se Deus quiser, a partir de março, mais tardar, é a coleção mesmo Invista em África. Eu quero percorrer 52 repúblicas do continente africano e os 3 reinos. E quero fazer um livro para cada local. Porque quando eu fui fazer o livro 55 motivos para investir em África, eu sofri muito. Eu tive muita dificuldade. Por que eu tive dificuldade? Porque não tem informação. Toda vez que você pesquisa algo sobre a África, é guerra, é motim, é pobreza, é fome. Peraí, isso tem no mundo inteiro. Então existe algo sistemático que impede que as boas informações de África cheguem. O meu livro já está ajudando muito nisso, mas eu não fiquei feliz. Eu quero fazer algo muito melhor. E escrever um livro, porque são países diferentes. Eu percebi que se criou um sistema onde tem que encaixar naquela forma de mostrar. Não. E se eu vou num reino, no Lesoto, por exemplo, né? Eu chego lá no Lesoto, eu não posso pensar Lesoto igual eu penso África do Sul. Eu tenho que... Então essa visão, essa coisa que... Esse dom, né, que eu senti que Deus me deu mesmo, é o que eu quero utilizar. Até quando Ele me der o último respiro, né? Mas enquanto Ele me der vida, eu vou fazer. E se Deus quiser, eu tenho fé que vou conseguir finalizar essa coleção. Serão 55 livros, né, vezes 5 idiomas. É quase 300 livros. Certo. Atendendo a pandemia que estamos a viver da Covid-19, quais são as maiores dificuldades que encontrou para poder publicitar os seus trabalhos? Olha, por incrível que pareça, a pandemia me ajudou muito. Primeiro que, infelizmente, perdi um amigo que trabalha ali, você está vendo a mesa ali, não dá o quê? Não dá 3 passos, chega na mesa dele, ele morreu de Covid, né? O saudoso Moraes, né? E aí me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, foi o Moraes, mas poderia ter sido eu. E seria um egoísmo meu muito grande morrer sem deixar o meu contributo, sem deixar essas coisas, né? Que você mesmo já ficou toda encantada, né? Então, mesmo aqui na ANE, quando eu estiver aqui, a pessoa que quiser vir para ler o livro, né? Eu só não tenho como liberar o livro, porque eu só tenho um mesmo de cada. Mas a ideia minha é, conforme eu for conseguindo recursos com a venda dos livros, eu vou, biblioteca tal, já faço a doação, faço a importação dos livros e faço a doação para a biblioteca. Eu não quero nada, porque o meu grande ganho não é dinheiro. Eu falo que nós, ao invés de fazermos fortunas, nós temos que fazer história. Porque eu vejo os donos das fortunas tristes. Depois eles morrem, não leva nada, né? E a história fica. Quantas pessoas, nós, talvez você e eu nem tenhamos mais nada e estarão ouvindo essa nossa entrevista e falando dos livros e levando esse sonho, porque o meu grande sonho é uma humanidade melhor. Eu não estou feliz com a humanidade como nós estamos. Eu acho que nós estamos muito aquém, né? Eu não posso pensar que só meu filho tem direito a comer. Eu não posso ver essas mamás andando na rua com bacias na cabeça, sendo que elas poderiam estar também tendo um padrão de vida. Crianças que muitas vezes não vão para a escola, porque não tem o banco escolar para sentar, não tem o caderno, não tem. Por que isso? Então nós temos que mudar isso. E isso são ações internas e externas. O que eu posso ajudar? Eu posso ajudar externamente, eu posso começar a mexer com a mente das pessoas, porque existem pensamentos que eu coloco no livro de grandes autoridades que querem que continue tudo assim, que entendem que se a África subsaariana, ou mesmo a África no geral, ela crescer, o rico vai deixar de ser rico. É um engano. Sabe por que é um engano? Por quê? Porque, na verdade, quem mais se multiplica, mais se reproduz é o povo negro. Então, quem tiver bem com o povo negro vai vender seu celular, vai vender seus cacarecos todos, que é o que o mercado financeiro quer fazer, né? E vai conseguir permanecer forte e rico, né? E, não sei se já finalizando, gostaria de agradecer a tua vinda, fiquei muito feliz. E espero que não tenha se admirado com toda a simplicidade, né? Porque normalmente todo mundo imagina aquela coisa toda cheia de... Certo. Né? É natural isso, né? Pois. Mas não, a gente aqui é todo simples. Muito obrigada, Celso Salles. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado. E volte sempre, viu?
Certo, essa então foi a nossa conversa com um grande autor, monstro da Esse grande é porque eu sou literatura. grandão, viu, gente? Eu tenho 1,80 m e pouco, então eu sou grande. Celso Salles, nós queremos desejar continuação de uma boa tarde para você que esteve aí do outro lado e vamos voltar a estar juntos nas outras edições. Até já.